Essa é mais uma resenha nefrovascular e hoje a gente traz um assunto extremamente importante e interessante. Hoje a gente vai falar do exercício físico e o paciente renal crônico. A gente vai tirar bastante dúvidas com uma convidada especial, que é a Thaís Branquinho, lá de Brasília. Ela trabalha nessa área há anos e daqui a pouco ela vai se apresentar, mas ela é uma profissional dedicada ao paciente renal crônico. E a gente também tem como convidados hoje a doutora Heloísa Fujinaka, que é nefrologista aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e o doutor Cauê Freitas, também nefrologista aqui. Bom, e aí, Thaís, conta para nós um pouquinho de você, da sua formação e por que você trabalha com paciente renal. Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje. E eu escolhi a profissão, né, a fisioterapia, porque eu sempre tive um pensamento muito voltado para ajudar pessoas. E o paciente com doença renal crônica, ele me chamou muita atenção ainda na época da graduação. Eu estava ali no ano de 2013 para 2014, tentando entender as principais alterações funcionais que acometiam o paciente com doença renal crônica. E esse foi o meu trabalho de conclusão de curso, porque à época pouco se falava de fisioterapia no paciente com doença renal. E tentar entender essas alterações funcionais no paciente se tornou um objetivo para mim de estudar e de ajudar essas pessoas que tinham esse diagnóstico, né? Então, ali eu fui para fazer um projeto de pesquisa, trabalhava com uma colega nefrologista, doutora Renata Quirino, quem me convidou para implantar ali um primeiro programa para além da pesquisa, né? Um programa estruturado de reabilitação e exercício físico para pessoas que estavam em hemodiálise. Então, essa foi Daí para frente, apaixonou, não soltou mais. Não soltei mais. Aí foi uma especialização em fisiologia do exercício, um mestrado em educação física, estudando o efeito do exercício físico em pessoas com doença renal crônica estágio conservador. E também, no doutorado, exercício físico para fístula arteriovenosa de pessoas com doença renal crônica e hemodiálise. Nossa. E você, Cauê, conta para nós um pouquinho da sua formação e por que nefrologia? A minha formação ela aconteceu lá na Fundação Universidade Regional de Blumenau. Já tinha a vontade da nefrologia, porque desde o primeiro semestre eu fazia um estágio durante as férias na minha cidade de Aquidauana com uma médica que era nefrologista aqui em Campo Grande, que era a doutora Carmen. E aí eu passei todas as minhas férias da faculdade com ela. E aí me apaixonei pela nefrologia, então já sabia exatamente o que eu queria quando eu terminei a faculdade. Aí fiz a minha residência de clínica médica no HU e depois vim fazer a minha residência de nefrologia aqui na Santa Casa de Campo Grande. E onde você trabalha até hoje? E onde eu trabalho até hoje. Que legal. E você, Heloísa, conta para nós a sua formação, um pouquinho para a gente conhecer e por que nefrologia? Sim, eu me formei aqui em Campo Grande, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Depois eu fiz residência de clínica médica aqui no HU também. E a nefrologia eu quis sair, né? Fui para a Unicamp, fiz a minha formação lá e daí eu voltei aqui. Minha família toda é daqui. E a nefrologia, eu também sempre tive a certeza dela. Primeiro, eu me apaixonei pelas aulas do Dr. Barça, no segundo ano de fisiologia. Ele foi meu professor. Conheci ele, amava ele e também. Eu achei, assim, a fisiologia renal magnífica. Eu falei, meu Deus, esse órgão é muito bom. E depois, quando a gente vai tendo contato com o paciente, eu também gosto do contato, relacionamentos longos, assim, que a gente conhece as histórias de vida. Você casa com o paciente, praticamente. Então, eu gosto disso, poder acompanhar, saber as histórias, ter esse convívio mais próximo sempre com o paciente. Então, foi isso que foi, assim, foi decisão e, assim, era para ser, assim, sabe? Eu sempre quis e foi muito decidida e sou muito feliz no que eu faço, ainda bem. Bom, eu acho que é um perfil de todo mundo que trabalha com renal crônico, né? A gente
gosta de histórias e desse envolvimento, porque não dá para ser nefro, trabalhar com nefrologia sem ter essa ligação, né, com o paciente. Conta para nós, Thaís. Hoje nós vamos perguntar um monte de coisa para você. Manda ver. Vamos falar um pouquinho de prática de exercício. Quais os tipos de exercício que são indicados para o paciente renal crônico? Agora, no momento, nós não vamos falar de acesso. A gente vai falar do paciente renal crônico e a gente vai tirar dúvidas se pode com cada acesso, mas depois nós vamos falar dos acessos no próximo episódio. Aguardem. Vamos lá. Quais os tipos de exercícios são indicados para o paciente renal crônico? É muito legal, é isso que você falou, né? Do paciente com doença renal crônica ter alteração em diferentes sistemas, né? Do rim ter relação com vários outros órgãos. E o exercício físico, ele entra quando a gente pensa nas principais alterações funcionais que aquele paciente apresenta. Então, é recomendado exercício de força, exercício cardiorrespiratório, exercício aeróbio, treinamento de equilíbrio, para atender as principais queixas que o paciente com doença renal crônica tende a apresentar. O que muda no corpo desse paciente normalmente? É assim, ó, o rim, como ele se interage o sistema renal, como se interage com vários outros órgãos, como, por exemplo, o sistema cardíaco, o sistema ósseo, né? Porque quando a gente vai olhar a luz da função renal, para além de filtrar os rins, ela tem a função também de produzir hormônios, como, por exemplo, eritropoetina, que interfere, que é o principal hormônio que leva à produção de glóbulos vermelhos, né? Produz hormônio como calcitriol, que se relaciona ao metabolismo ósseo. Então, os rins, eles têm várias funções. E quando ele está em disfunção, começa a apresentar alterações nesses outros eixos, nesses outros sistemas também. E se você para pensar no exercício físico como melhora de força muscular, isso acontece, é meio óbvio, né? A gente pensar assim, vai treinar, vai melhorar a força, vai treinar, vai melhorar a função respiratória. Mas a gente também pensa no exercício como um treinamento de vias metabólicas e também para melhora do perfil inflamatório desses pacientes. E aí, pensando numa função que o rim exerce, como eu citei previamente, né, na produção de eritropoetina, o exercício físico ele diminui uma substância, que é a hepcidina, e melhora a biodisponibilidade de ferro. Então, a gente está falando do exercício físico para além da força muscular, mas também no tratamento da anemia, no tratamento da doença óssea, na melhora da função muscular, na prevenção de sarcopenia e tratamento de sarcopenia. Para quem não sabe, a sarcopenia ela é a diminuição de força muscular associada à diminuição de massa muscular, que culmina com uma alteração de função. Isso é prejudicial, porque quando a gente pensa num paciente que ele é sarcopênico, ele tende a apresentar muitas outras complicações. Porque hoje a gente já começa a enxergar o músculo, o sistema muscular, né, não somente como a força propriamente, mas como um órgão, estruturas que são endócrinas também, que produzem e modulam várias substâncias no nosso organismo e que vai influenciar desde o sistema cardiorrespiratório, mas também em outras estruturas e sistemas, até na depressão, por exemplo. Então, a gente vê muito isso no paciente com doença renal crônica, de ter alterações emocionais, né? De ter alterações levando ali para uma depressão, por exemplo. E são vários fatores, né? Depressão é uma doença multifatorial. E o que o exercício físico tem a ver com isso? Porque quando a gente treina, a gente produz substâncias como o BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, e que em pacientes depressivos, BDNF é diminuído. Então, se a gente fala do paciente com doença renal crônica, fazer exercício físico é muito além da força muscular. É treinar vias e treinar de forma a modular marcadores inflamatórios e substâncias que se relacionam com diferentes eixos ali, diferentes órgãos e sistemas.
Então, qual exercício que o paciente deve fazer? Depende, né? Depende de quais são as principais alterações que aquele paciente apresenta, para a gente direcionar qual tipo de exercício que vai ser melhor para atender ele. É individualizar a conduta. É levar exercício físico não somente como uma receita protocolar, mas individualizar para cada um, entendendo as principais alterações funcionais, o que de mais importante que tem para ser trabalhado com aquele paciente e fazer em uma dose correta. Assim como vocês médicos, né, prescrevem ali um determinado medicamento, o exercício ele também tem dose. Então, ele precisa ser prescrito de forma individualizada, porque tanto de forma baixa, com uma baixa intensidade, tende a não apresentar resultados tão significativos, como em alta intensidade pode trazer efeitos deletérios. Como a gente pensa assim, o exercício de forma extenuante, para algumas pessoas, ele pode levar a um quadro que é prejudicial, né? Que seria um quadro de rabdomiólise, por exemplo. E que é um problema, porque a quebra muscular leva à perda da função renal, a uma nefrotoxicidade, né? Pela liberação de mioglobulina, e isso faz com que o paciente tende a haver um declínio da função renal, fazendo xixi preto, por exemplo. Então, o exercício ele tem dose. Ele tem ali uma dose que é adequada para o paciente, e por isso é importante uma avaliação fisioterapêutica bem minuciosa para entender a dose adequada para cada um. É que a gente não tende a fazer a solicitação e encaminhamento para o fisioterapeuta, né? A gente também não tem um guideline para dizer quando eu vou encaminhar esse paciente ou como eu vou analisar que esse paciente está perdendo funcionalidade e esse paciente precisa de um fisioterapeuta. Não é, por exemplo, igual no CADIGO, que quando fala que o paciente é um G3, eu já preciso fazer uma restrição proteica. É bem diferente quando a gente olha para a fisioterapia nos nossos guidelines. Outra coisa que eu ficava na dúvida era no início, quando a gente fazia o diagnóstico do paciente em doença renal crônica, mas ainda era um estadio inicial, se esse paciente poderia fazer atividades físicas de alta intensidade, se assim permitisse, né? Se não fosse, obviamente, um paciente coronariopata grave, um paciente amputado, mas que ele pudesse ter essa atividade física regular ou não. Eu preciso, mesmo assim, dosar justamente para não ter esse tipo de complicação. Essa é uma boa pergunta, porque assim, o paciente com doença renal em estágio conservador, ele deve fazer exercício físico. Sim. Então, o estágio conservador é aquele paciente que ele já tem um declínio da função renal, mas ele ainda não precisa de uma terapia substitutiva, hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante. E esse paciente que ele apresenta essa diminuição, né, da taxa de filtração glomerular, é muito importante que ele faça exercício, porque a gente observa que as pessoas que treinam, isso tem diversos trabalhos já publicados, que ocorre uma melhora do perfil inflamatório. Então, uma diminuição de substâncias, como, por exemplo, o FGF23, um aumento de proteína cloto, e que faz com que os pacientes que fazem exercício físico retardem a progressão da doença renal crônica. Então, teve um trabalho super interessante de um colega do nosso grupo de estudo, que é o Dr. Hugo De Luca, né? O Hugo, ele estudou o efeito do exercício físico em estágio conservador. E o que foi observado, né? Ele comparou 2 tipos de protocolos. Ele pegou exercício de força, exercício resistido ali, e exercício resistido, mas com restrição de fluxo, que é tipo um manguito desses que a gente afere pressão arterial, e aí colocava uma leve oclusão para o paciente fazer o exercício físico. E o outro grupo era sem intervenção nenhuma. Então, ficaram aí 3 grupos, né? Um grupo com exercício resistido, treinamento de força igual a gente conhece, todo mundo. O outro grupo com exercício com restrição de fluxo e um terceiro controle. E o que observamos, né, assim, nesse estudo do Hugo? Os pacientes que faziam exercício com restrição de fluxo, em torno de 80%,
eles não evoluíram para o estágio seguinte da doença renal. Ou seja, eles mantiveram ali aquela taxa de filtração glomerular. Comparado com o outro grupo, que também teve uma melhor, que também manteve, que foi o exercício resistido, mas um pouco inferior ao exercício com restrição de fluxo. Já os pacientes que não fizeram exercício, que era o grupo controle, a maioria avançou o estágio, só 20% que não avançou. Então, o que isso nos diz, né? O exercício físico para os pacientes com doença renal crônica em estágio conservador é uma forma de retardar a progressão da doença. Isso deveria ser muito discutido, e que bom que a gente tem oportunidades como esse podcast, né, para poder levar essa informação. Porque as pessoas falam muito de nutrição, falam muito do medicamento, que é importante. O exercício ele não vem para ser dicotômico. Não, é para complementar. Somar. É para somar. Porque os pacientes que fazem exercício físico, a gente tem melhor controle da pressão arterial, a gente tem melhor controle do perfil glicêmico, a gente tem melhora dos marcadores inflamatórios. Então, tudo isso culmina para quê? Para retardar a progressão da doença. E veja isso no sistema público de saúde, o impacto que isso traria, né? Veja isso na qualidade de vida dessas pessoas. Se retarda a progressão da doença, não precisar precocemente de hemodiálise ou diálise peritoneal, por exemplo. Porque o CADIGO, ele recomenda, tá? Nas recomendações do CADIGO, da DRC, é realmente atividade física, mas eles não especificam. É atividade física em aberto. Isso. A gente sempre foca também, porque os nossos pacientes, como a gente tem uma restrição proteica, eles têm a sarcopenia associada. A gente sempre também orienta, caso possível, exercício de força resistida para tentar, né? Porque daí a gente também diminui o risco de queda nesses pacientes, Exato. Que eles já têm uma doença mineral óssea, que a gente sabe disso. Eles conseguem ter mais estabilidade de marcha, eles conseguem ter um pouco mais de autonomia nas atividades diárias. Mas, ainda assim, para a gente é muito difícil, nossa, assim, como médicos... Sim. Prescrever qual atividade física, né? Assim, como que a gente faz isso? Como que a gente orienta? A gente vai fazer 2 vezes na semana cardio? A gente vai fazer 2 vezes na semana? É pilates? É musculação leve? É isso? Achar a dose necessária para o paciente, daí realmente tem que ser um profissional já dessa área, né? Porque é algo que foge do nosso... Deixa eu aproveitar para te perguntar. Tem formação de fisioterapeuta na área de nefrologia? Tem algum lugar que tem uma residência, uma especialização? Ou a pessoa tem que se apaixonar igual você e ir atrás? Na UFMA tem, se eu não estiver enganada, é o único lugar, pelo menos que eu conheço, que tem residência e eles aceitam ali fisioterapeuta e profissionais de educação física. Então, que é residência multiprofissional em nefrologia. E tem um curso de reabilitação e treinamento físico em nefrologia que eu lancei esse ano. Então, tá aí no Hotmart. Aproveito para convidar os fisioterapeutas e profissionais que têm afinidade nessa área, onde eu tento direcionar ali, porque, de fato, é um problema, né? Esse foi uma questão que me motivou lá atrás, ali no ano de 2013, porque, primeiro que eu via que era uma área... onde o fisioterapeuta ele tinha uma importância muito grande, mas ele tinha pouco espaço. Ainda hoje tem pouco espaço, mas a disseminação, a divulgação científica permite com que hoje a gente já tenha uma base muito melhor de que é importante ter fisioterapeuta em clínicas de nefrologia. Numa equipe interdisciplinar. E voltando assim nessa questão do estágio conservador, nessa pergunta, né? Dos tipos de exercício, da complexidade assim, em relação à prescrição. Parte do mestrado eu estudei sobre exercício físico home-based, ou seja, o paciente fazia domiciliar mesmo, em casa com elástico. Então, elásticos em tubo periodizado, protocolar ali de forma incremental, a gente observou que também, como o estudo do Hugo, retardava a progressão da doença.
Então, aumentava ali a proteína cloto, diminuía a FGF23, quebrava toda uma cascata inflamatória ali que permitia com que o exercício físico modulasse algumas vias para que pudesse retardar a progressão da doença renal. Então, o paciente em casa mesmo, com elásticos simples, periodizado de forma incremental para ele, para ir tendo adaptação neuromuscular, ir tendo adaptação cardiorrespiratória, consiga fazer um protocolo que, além de melhorar a força, vai deixar ele por mais tempo ali sem a necessidade de uma terapia substitutiva. Mas que bom que está difundindo mais, porque a maior parte da nossa população de doença renal crônica tem um nível socioeconômico mais baixo, uma escolaridade mais baixa, então a gente só chegar e falar, você precisa fazer exercício físico. Para ele é um ponto de interrogação. E o sistema básico de saúde, tendo um fisioterapeuta que ajude ele na prática, ele vendo como faz o exercício, talvez seja uma das ideias para tentar também ajudar no retardo da progressão da doença renal crônica. E assim, essa questão de não ter o fisioterapeuta, né, em muitos lugares, é interessante porque a gente tem aquilo que regulamenta o sistema, as clínicas, os hospitais, né, que são as RDCs. E quando a gente pensa na regulamentação de uma clínica de nefrologia, de fato não é obrigatório ter fisioterapeuta, profissional de educação física, não é obrigatório. E a gente entende também que muitas vezes o sistema público, né, ele acaba, por vezes, tendo um investimento baixo comparado ao custo que é uma sessão de hemodiálise. Mas se a gente para pensar que a fisioterapia ela tem o potencial ali de diminuir a internação, de retardar a progressão da doença renal crônica, isso acaba se tornando um investimento. Esses dias eu estava fazendo um levantamento, né, por operadoras de saúde, quanto que é o custo de um dia de uma internação para o paciente em hemodiálise. Gira em torno de R$11 mil. Isso jogando para baixo, sabe? É um custo muito alto de um dia. E um dia de internação, para uma mesma operadora de saúde, pagaria 2 anos de fisioterapia 3 vezes por semana. Então, é tão discrepante isso, né? Veja, se você diminui um dia de internação, você paga fisioterapia 2 anos para esse paciente. E como a fisioterapia tem o potencial para diminuir a internação, seja por uma diminuição de quedas, como a gente estava conversando, seja por uma melhora do acesso vascular, seja por prevenção de complicações respiratórias, prevenção de doença cardiovascular, que é o que mais mata o paciente com doença renal. Quantos pacientes têm doença renal crônica, têm alteração cardiovascular, têm uma fração de ejeção baixa e não vai para uma lista de transplante, né? O quanto isso poderia ser melhorado, o quanto os pacientes poderiam melhorar a função cardiovascular e estar mais elegíveis até para transplantar, né? Então, essas discussões assim, de custo-benefício de um determinado serviço, elas precisam ser cada vez mais difundidas e mais discutidas para mudar esse cenário. São pessoas que sofrem muito. Então, o paciente com doença renal crônica, ele tem muitas alterações. Foi a primeira pergunta, né? Ele tem muitas alterações. Ele vai ter alteração do sistema cardiorrespiratório, ele vai ter alteração na parte óssea, ele tem alteração de sarcopenia ou de inapenia, que é só a diminuição de força, né? Tem alteração na parte endócrina, até na pele, alteração cutânea, prurido ali. E todas essas alterações fazem com que o paciente ele tende a apresentar uma diminuição da qualidade de vida. O exercício ele entra mudando isso, né? Ele, quando bem prescrito, ele pode evitar várias dessas alterações funcionais que, por vezes, acomete inerente à doença renal e também como a própria terapia substitutiva. Deixa eu te perguntar assim, agora mudando para o paciente já dialítico, se vocês quiserem voltar, fiquem à vontade. Durante a hemodiálise, às vezes a gente vê vídeo do paciente fazendo exercício durante a hemodiálise, só que aqui nenhuma clínica acho que tem esse tipo de exercício.
que é o meu sonho ver um dia. E aí eu te conheci e te trouxe aqui para a gente falar mais disso, porque acho que está faltando falar um pouco mais entre nós mesmos, questionar as direções das clínicas e tal. Sim. Como que é o exercício durante a hemodiálise? É indicado? É indicado. Primeiro eu vou contar uma coisa. Como que eu conheci a doutora Lissa, né? A gente estava num congresso e aí tinha um colega que falou assim, o paciente que tem acesso, que tem fístula arteriovenosa, ele não pode fazer o exercício físico. Ela estava sentada atrás de mim, ela falou, como não pode? Aí eu olhei assim para trás e pensei, né? Eu falei, era um congresso médico, eu estava mais quietinha ali, aí ela soltou, como não pode? Ali a gente começou a conversar. Então... mas eu vou contar que depois dessa, ela subiu no palco e foi fazer uma palestrona lá no congresso. E aí eu me apaixonei por ela. Porque, assim, é tão interessante a gente ver gente que trabalha e tem gosto de trabalhar. Vocês estão escutando a postura dela e a visão que ela tem do paciente como um todo. Isso aí a gente precisa transmitir para a equipe. A equipe multidisciplinar tem que ter um fisioterapeuta, porque ele precisa ajudar um enfermeiro a mandar o paciente fazer exercício com o braço da fístula, sim. E aí, o que acontece? Às vezes até o nefro, ele não domina a parte cirúrgica, então ele pode falar, não, se fizer exercício, vai que tem problema com a fístula e pode romper no pós-operatório imediato e tal. E aí o paciente volta para mim e fala, você mandou fazer exercício? Fui lá, o enfermeiro mandou não fazer, porque podia rasgar a minha fístula e tal. Então, assim, a gente precisa de mais gente apaixonada, assim, para todo mundo falar a mesma língua, aprender as mesmas coisas. A gente trata os mesmos pacientes com impressões diferentes. Isso confunde o paciente, né? Por isso que o ideal é que se forme mais fisioterapeutas com a formação em nefrologia, porque é um paciente extremamente complexo. Quando o paciente está internado no hospital, alguma vez você pediu físio para ir ver o paciente porque é renal? Não, você pede por quê? Insuficiência respiratória, geralmente paciente pneumonia. Crítico. A gente pede já no paciente mais crítico. Então, porque a gente não tem esse costume, porque não tem essa formação. A gente não tem essas informações de toda essa importância, porque ninguém está falando, mas nós vamos falar mais, né, Thaís? Nós vamos falar mais. Vamos falar mais. Isso mesmo, porque a gente precisa formar gente com embasamento científico, não é achismos, né? Assim, ou ouvi dizer isso, ouvi dizer aquilo. Eu acho que hoje em dia também, mas até mesmo isso vem mudando nos trials, eles vêm mostrando mais, têm dado mais dados para a gente poder fortalecer, porque agora que a gente está parando e olhando para isso e vendo quão importante é, né? A gente tem falando muito de sarcopenia, não só na nefro, mas em várias outras patologias que a gente já sabe, né? Assim, então, é algo que vem mudando e vem mudando para o bem do paciente, eu acho, assim, né? Porque eu lembro que na minha residência, 10 anos atrás, eu fui para Paris para acompanhar um centro de diálise lá. E eu fiquei impressionada de ver, primeiro, que era um centro pequeno de diálise no hospital, mas lá já ia, assim, primeiro, os pacientes eram mais idosos, né? A faixa etária é diferente da nossa aqui do Brasil, é mais velho, mas eu vi que lá ia terapeuta ocupacional, ia o fisioterapeuta, ia em todas as sessões. Eles já faziam lá há 10 anos atrás. E aqui, nas clínicas, a gente ainda não conseguiu adaptar. Até mesmo os pacientes, eles falam muito, dia que eu faço hemodiálise, eu não vou fazer nada, porque eu já fiz hemodiálise. Mas não é isso. A gente pode mudar, a gente tem mais dados hoje em dia para a gente orientar melhor o paciente, porque o paciente fica perdido realmente, né? A gente precisa saber como fazer, de que maneira, para qual paciente, é para todos, não é, né? Assim, para a gente poder orientar melhor. Até mesmo o paciente que faz exercício físico durante a hemodiálise. Eu vi que tem um estudo da bicicleta, né? Assim, de ficar... Isso, se você puder falar, eu acho que é ótimo. O exercício durante a hemodiálise, ele é muito bem aceito na população, assim, que a gente vem trabalhando. Então, hoje, por exemplo... a gente atende em torno de 230 pacientes com doença renal crônica. A nossa equipe da Renal Físio. A gente presta serviço em várias clínicas de nefrologia lá em Brasília. Então, a gente coloca a fisioterapia intradialítica. O paciente ele faz exercício durante a hemodiálise. E tem que ter alguns cuidados, de fato, né, para prescrever o exercício físico ali durante a hemodiálise. Então,
o primeiro passo para fazer o exercício intradialítico é entender os critérios de elegibilidade, se aquele paciente pode fazer ou não. Quando a gente para pensar, um paciente que está com febre, que está com infecção, ele vai fazer exercício físico? Não. Paciente que ele está com potássio, por exemplo, de 6,5, 7. Às vezes chegam uns pacientes que estão com potássio estourado. O risco de arritmia ali para ele acaba sendo maior do que o benefício de fazer o exercício naquele momento. Então, assim, são vários fatores que a gente avalia muito bem para definir se aquele paciente pode ou não estar fazendo a fisioterapia. E, basicamente, aqueles pacientes que estão fora, né, dessas zonas de risco, que tem alguma contraindicação ou absoluta ou relativa para fazer a fisioterapia naquele momento, todos os outros fazem. Então, a gente tem uma adesão muito próxima, assim, de 95%, 96%. A gente está falando de uma média de atendimento de 3.000 atendimentos por mês no paciente com doença renal crônica, com a baixa taxa, assim, próximo a zero de intercorrência. Então, é uma quantidade muito grande de atendimento que vem sendo realizado por toda uma equipe para mudar esse cenário e para promover a qualidade de vida dessas pessoas. E o exercício intradialítico, ele é muito bem-vindo, né? Porque melhora a força muscular. Muitas vezes o paciente, ele fala assim, olha, eu chego em casa, eu não vou fazer. Então, o momento que ele faz alguma coisa é ali, durante a hemodiálise. A gente até tenta prescrever para a maioria, ó, vai fazer isso aqui além, isso aqui é tarefa de casa. É quase que entrar no ouvido e sair no outro. Então, a gente aproveita, otimiza o tempo dele ali na hemodiálise para que ele consiga fazer, além da hemodiálise, a fisioterapia também. Tem alguns estudos ainda com nível de evidência baixo, mas que já nos permite um norte, né? Falando sobre a melhora do KTV, do índice de depuração de ureia, nos pacientes fazendo o cicloergômetro, por exemplo, né? Outra coisa interessante, o exercício pré-hemodiálise. Por vezes o paciente ele chega, ele fica ali um tempo esperando e deixa a equipe quase louca. Porque ele quer entrar logo e ele quer ser instalado. Conheço alguns. Pra sair logo. Conheço alguns. Conhece só alguns, né? Alguns eu conheço. Só tem... Acho que não tem só lá em Brasília, não. Acho que aqui também deve ter. Aqui também. Então, eles querem entrar logo, né? E a gente aproveita aquele tempo ali pré-hemodiálise, que está esperando fazer uma desinfecção da máquina ou coisa assim, para poder colocar eles para fazer treino que a gente não consegue, por vezes, fazer lá dentro. Porque tem alguns exercícios que é melhor fazer fora. Como, por exemplo, exercício para extensão de quadril, que é importante porque melhora a qualidade da marcha, né? E alguns exercícios assim é difícil fazer intradialítico. Existem colegas que colocam o paciente em pé, que fazem outros tipos de intervenção. Nossa equipe não trabalha dessa forma. A gente preza muito pela segurança do paciente. Então, a gente não expõe ele a um risco cujo risco vai ser maior que o benefício. Se tem a possibilidade de fazer exercício de sentar e levantar, de fazer um agachamento antes da hemodiálise, a gente prioriza fazer antes. E evita, lá dentro da hemodiálise, faz exercício que seja deitado, sentado, né? Que dê uma segurança maior para ele. Mas treina força muscular. Esses vídeos, assim, exercício com carga mesmo. E programado para intensidade de acordo com aquilo que cada um pode, de acordo com as patologias que cada um tem, né? Pacientes cardiopatas, a gente precisa ter uma cautela, uma monitorização um pouco mais estreita, mas tem que fazer exercício. Pelo contrário, assim, o custo do sedentarismo é muito pior. E por falar em sedentarismo, tem até uma coisa que é interessante esses dias, um trabalho que estava mostrando o sedentarismo isoladamente, ele é um fator para declínio da função renal. Então, quando a gente pensa assim, o exercício físico na prevenção da doença renal crônica, por que isso acontece? Quando o paciente ele fica sedentário, todas as células do corpo elas tendem a envelhecer mais rápido. Então, os telômeros, que é a unidade, a pontinha ali do nosso cromossomo, ele tende a ficar mais encurtado. O telômero é um marcador de envelhecimento. E quando o paciente treina, ele tem esse encurtamento dos telômeros que
está no DNA de todas as nossas células, mas retardado, né? Mais devagar. Então, fazer o exercício físico para prevenir a doença renal crônica é importante, e o sedentarismo, isoladamente, é um fator que leva para diminuição da função dos rins. Mas é uma dificuldade muito grande, né? Tanto no ambulatório, no paciente em diálise, que vira um loop infinito. Ele não quer fazer, aí piora a progressão da doença renal dele, aí ele fica mais anêmico, ele fica mais acidótico, fica mais astênico, fica com mais hiporexia, perde mais peso, fica mais fraco, não quer mais fazer mais exercício, e assim vai esse loop infinito de sedentarismo que acaba culminando nesse aumento de mortalidade, que é o principal desfecho que a gente não quer, né, do paciente renal. E fragilidade, né, também, Exato. assim, quando não vai para a mortalidade, é uma fragilidade que, às vezes, quantos ficam acamados, fica ali dependente, né, no nível de dependência funcional. Sim. Por conta dessa diminuição de massa muscular. Sim, a capacidade funcional deles é muito reduzida quando eles ficam mais parados. Por isso que a gente sempre tenta ficar estimulando o paciente até coisas que eles são capazes de fazer no dia a dia. Tem paciente que fala que não pode nem lavar uma louça por causa do braço da fístula. Eu falo, olha, isso eu não vou te liberar, vai ter que, né? Porque é uma atividade física, é um pequeno movimento que a pessoa vai ganhando autonomia. Eles têm que saber que eles não são pacientes inválidos, né? Eles têm muita capacidade ainda, mas é difícil. Então, a gente tem que estimular pequenas caminhadas, ir até a padaria. Eu falo, vai buscar o neto na escola, porque isso também é uma maneira de adicionar número de passos no dia, né? Assim, para a gente poder, sem ficar pregando, atividade física, exercício físico. Eu falei, não, então você vai lá, você faz isso e volta. Porque daí é uma maneira de se locomover. Né? Porque muitos têm, desculpa interromper, mas tem até um estudo que mostrou que o paciente anda mais no dia da diálise, porque é o dia que ele sai de casa, pega o ônibus, se locomove, e nos outros dias que ele poderia ficar mais ele ativo, fica parado, mais ativo, entende? Então, quando eu vi esse estudo, eu falei, não, tá muito errado isso, a gente precisa conversar melhor. Claro que tem alguns pacientes que a gente não vai mandar andar sozinho porque tem risco de queda, porque a gente sabe que está mais frágil. Mas outros a gente precisa estimular nessas pequenas coisas, porque assim, já que são pacientes que têm, às vezes, não têm condições econômicas para fazer uma fisioterapia em outro lugar, né? São as pequenas coisas do dia a dia que a gente pode incorporar para ganhar movimento, para ganhar que o paciente se mexa mais, né? Assim, e para isso ele vai ficando vendo que ele é capaz de realizar as coisas, as atividades do dia a dia, e não perde tanta capacidade, né? Assim, funcional. Isso é legal, porque assim, a gente pensa no exercício físico e pensa na atividade física e pensa no comportamento sedentário. E tão importante quanto falar para o paciente fazer exercício físico é falar para ele ter uma mudança do comportamento sedentário. Então, qual que seria a diferença, né, nisso? Porque quando a gente pensa em exercício físico, é aquilo que eu vou ajustar a dose, né? Que eu vou ajustar o número de repetição, eu vou ajustar o tempo de pausa, eu vou ajustar a velocidade de execução, eu vou ajustar a angulação que aquele paciente vai estar fazendo. Então, é prescrito para ele, é individualizado, é uma dose ali. E a atividade física vai entrar como tudo aquilo que gera um aumento do gasto energético, que gera um débito um gasto maior do corpo. Então, é importante o exercício físico, mas também é importante a mudança do comportamento sedentário. Quebrar esse comportamento sedentário. Então, além dele fazer o treinamento, ele precisa aumentar o número de passos, ele precisa estar mais ativo durante o dia. É aquela história, né? A gente fala assim, muitos falam na academia, tá pago. Não tá pago, nem pra gente. Então, o importante pra gente, além de fazer exercício, é mudar também o número de
de evoluir com os exercícios. passos, evoluir com o movimento no decorrer do dia, é ter movimento. E o legal da fisioterapia intradialítica é que é mostrar para eles que eles conseguem fazer, mesmo durante a diálise, e também, assim, de conseguir identificar e se ver fazendo atividade física fora dali. Então, acho que interessante o fato de ter essa fisioterapia intradialítica justamente para conhecimento deles mesmo, que eles podem praticar e podem se exercitar mesmo durante o período de diálise. Sim, tem muitos que falam assim, chega lá extremamente fragilizado, né? Chega com uma diminuição de força, uma dinapenia. E quando começa a treinar, começa a fazer a reabilitação, um treino de equilíbrio, aí já chega depois contando outras histórias. Olha, eu já consegui ir ao banco, eu já consegui buscar meu neto, já consegui fazer atividades, passeio no parque, coisas que antes não conseguia. E o exercício ele entra também como uma reinserção desse paciente na sociedade, porque muitos ficam ali, eu tenho que ir para a hemodiálise e volta para casa e pronto, né? O exercício ele tem esse potencial também para fazer essa socialização, para que o paciente ele esteja inserido em um grupo além da intradialítica, né, da fisioterapia intradialítica, de estar inserido num grupo de yoga, de estar num pilates, de estar numa academia. Então, essas atividades acabam reinserindo esse paciente para que ele tenha uma melhor socialização, além do contexto de doença, pensando para a saúde. Só que ele não consegue ver aquele benefício imediato, né? A gente está dentro de uma sociedade que é imediatista. Eu sempre quero buscar o que é rápido. E ele não consegue ver essa evolução imediata, e aí só fazendo com esse compromisso de ter a fisioterapia e ir progredindo e percebendo que ele consegue ter uma autonomia maior, ele vai conseguir fazer, engajar mais na... Thaís, deixa eu fazer desculpa te cortar, de fazer uma consideração assim com você. Diferente de Brasília, que eu sei que uma concentração de paciente com convênio de saúde é grande e é muito pouco SUS, até tem um jeito diferenciado de atender SUS lá, porque é difícil, porque 80% praticamente tem convênio. Aqui, nós temos a última estatística que a gente levantou com a Rafaela, 2.500 pacientes fazendo hemodiálise e 20% tem convênio. Então, a gente tem 80% desses 2.500, que seriam 2.000 pacientes fazendo hemodiálise, que dependem única e exclusivamente do SUS. A gente não tem acesso à fisioterapia fora. Muitas vezes, eles não têm acesso a pilates, eles não têm acesso à academia, eles não têm acesso a exercícios guiados por um profissional competente. Então, eu queria que você tentasse orientar a gente, para quem está começando, para quem cuida de um paciente renal dialítico, para quem está em tratamento conservador, está assistindo a gente hoje, como que eles poderiam começar a fazer os exercícios, tentar estimular essas pessoas de uma maneira que eles não tenham que pagar. Porque eu acho assim, a gente fala bastante coisa legal e tal, só que a gente vive uma população que não tem renda para gastar a mais. Inclusive, a gente tem paciente que era rimo de família e ficou renal crônico, a família está desestruturada totalmente. Então, assim, o que você podia falar para essas pessoas para a gente tentar uma alternativa que não seja muito lesiva para o paciente, não tenha muito risco, mas que a gente comece a orientar e começar a cultivar isso? O que você sugere para nós? Então, vamos pensar assim que a gente tem paciente de todos os jeitos, né? Tem aqueles que conseguem caminhar, aqueles que conseguem treinar, e tem aqueles que estão numa cadeira de rodas e está extremamente fragilizado. Eu vou tentar compilar para que uma forma que seja abrangente a todos. E é difícil isso. Eu sei. Resume a fisioterapia de todo mundo numa dica para nós. Numa frase. Foi difícil a minha pergunta foi. Apertou sem abraçar, mas é assim mesmo. Então, assim, quando a gente para pensar, né, essa fisioterapia para o paciente que seria em diferentes tipos em diferentes quadros de funcionalidade.
aquele paciente que ele é mais fragilizado, até mesmo aquele paciente que é mais ativo, que conseguiria ir para a academia. É estimular o nível de atividade física dentro da condição que permite. Então, vamos supor, se o paciente é um paciente que ele só consegue mexer um braço, que ele não tem força nenhuma na perna, é dar o mínimo necessário para ele. E como fazer isso, né? Esses dias a gente estava atendendo uma paciente que ela saiu de uma internação e ela veio extremamente frágil. Ela não conseguia fazer uma extensão de joelho, né? Ela tinha o esboço da contração muscular, mas ela não conseguia fazer amplitude de movimento. Ela veio com uma síndrome do imobilismo assim, muito grave. E chegou para a gente tratar. Então, se ela consegue ter só o esboço da contração, estimula isso. E é assim que o fisioterapeuta trabalha. A partir o paciente, quanto pior ele tiver, eu falo que mais o fisioterapeuta gosta de tratar. Porque você vê a evolução. Então, quando a gente pensa na avaliação da força muscular, né? Que seria ali avaliado também em grau, estágio. Em grau 0 seria aquele paciente que ele é totalmente... Ele não tem amplitude nenhuma, ele não tem contração nenhuma. 1, ele tem o esboço da contração. O 5 seria aquele paciente que ele consegue fazer a contração muscular com uma determinada resistência e uma amplitude total. Então, quando a gente pensa nisso, né, o paciente, desde um paciente que tem 1 ali, só o esboço da contração, é estimular isso. E para aquele paciente que já tem algum movimento, né, que consegue fazer exercício físico, conseguiria tem uma amplitude preservada. Exercícios simples, como, por exemplo, sentar e levantar. É um ótimo exercício, sabe? O exercício de sentar e levantar, você trabalha a força de membro inferior, você trabalha a postura, você trabalha a musculatura abdominal, trabalha a extensão de quadril. Exercícios de plantiflexão, que é ficar na ponta do pé. É um exercício simples, que às vezes o paciente ele não consegue ficar em pé, mas até sentado ele conseguiria fazer. Exercícios de plantiflexão, porque melhora, facilita o retorno venoso. É um exercício que ajuda a voltar o sangue para o coração, né? Manter a força da panturrilha é extremamente importante. A gente fala que a panturrilha seria o nosso segundo coração, porque assim como a gente tem um coração que bombeia o sangue para baixo, é a panturrilha que devolve para cima. Então, isso é extremamente importante, ajuda a prevenir trombose. Sim. Exercícios como flexão e extensão de braço, dobrar e esticar o braço. É importante porque ajuda a manter a funcionalidade para o paciente lavar uma louça, né? Comer sozinho. E a gente pensa, mas é pouco. Poderia ser pouco para quem treina muito, mas o paciente, quando ele tem uma alteração funcional, às vezes não é pouco. Para ele, aquele exercício já está numa intensidade que seria moderada, né? Esses dias eu estava conversando com um colega médico e ele falando, né? Muitas vezes a gente fala assim, caminha 30 minutos por dia. Direto, né? A gente escuta essas coisas. Não sei se vocês veem aqui também, ou se é só lá em Brasília que essas coisas acontecem. Caminha 30 minutos por dia, tem que caminhar meia hora. Mas, às vezes, 10 minutos para o paciente já está atingindo um consumo máximo de oxigênio, já está passando um limiar ali. E 10 minutos já atingiria uma intensidade extenuante para ele. Seria um exercício muito difícil. Então, a gente tem escala para isso, como, por exemplo, escala subjetiva de percepção de esforço, né? Uma escala de Borg, que permite a gente ajustar a intensidade, que é uma escala ali que vai de 6 a 20, ou então de 0 a 10, a modificada, que seria quantificar o esforço entre extremamente leve para difícil. E isso se relaciona, quando a gente vai fazer um teste de esforço com análise de gases, isso se relaciona com o limiar aeróbio. E é importante a gente pensar na prescrição do exercício físico dessa forma, porque às vezes uma escala simples de 0 a 10, ela traz muita informação, tanto para prognóstico, para acompanhar a evolução desse paciente, quanto também para saber em qual via que você está trabalhando, né? Se você está trabalhando uma via que ela é uma via mais glicolítica ou não. E para o paciente, como que poderia traduzir isso para ele, né? Começa fazendo o exercício físico, começa fazendo
uma atividade física de acordo com a sua condição e que isso seja entre leve para moderado e de forma com que consiga ir fazendo essa progressão à medida com que o seu corpo vá se adaptando. Eu acho que dá para resumir dessa forma, né? Eu começar fazendo de acordo com a condição funcional dele e fazendo a progressão de acordo com a melhora clínica que ele for apresentando. E resumindo, tipos de exercício que seria extremamente importante: exercício de sentar e levantar, exercícios de agachamento. Às vezes, o paciente ele segurar um livro, um pacote de arroz e sentar e levantar com esse peso, ou abaixar segurando essa carga, fazer exercício de abaixar e levantar. Isso já ajudaria e muito para a melhora da qualidade de vida dele. E a caminhada, né? A caminhada é um excelente exercício porque ela melhora muito a função cardiorrespiratória. Então, fazer caminhada para aqueles pacientes que conseguem é muito importante, que ele consiga desenvolver isso e estabelecer metas. Hoje eu consegui caminhar 5 minutos, está ótimo. Se você conseguiu caminhar 5 minutos hoje, semana que vem a gente tenta 7, na outra é 10. E assim vai progredindo. Essa periodização nada mais é que isso, é estabelecer metas e ajustar variáveis para que ele vá evoluindo. Sim. Até, Alissa, aqui em Campo Grande a gente tem a ABREC, né? Aqui uma associação beneficente dos renais crônicos aqui, que ela oferece fisioterapia. Então, os pacientes podem ir até lá. A dificuldade também é que muitas vezes eles precisam gastar um passe de ônibus para ir lá, porque o passe é só nos dias da diálise, mas também lá tem a fisioterapia, ela ensina uns movimentos para serem feitos em casa, também que já é algo, né, para os pacientes conseguirem ter um acesso a um fisioterapeuta, né, assim, então eles podem aprender e levar para casa. Tem alguns vídeos no YouTube também que mostram sobre atividades leves, o paciente pode ficar seguindo, né, assim, que isso todo mundo hoje em dia tem o seu celular, né, assim, eles podem fazer de uma maneira sem custo, né, porque a gente também tem que pensar como ajudá-los, né, assim, sabendo da realidade do paciente. A BREC então, aqui, para o paciente participar da BREC agora, a doutora Cida conseguiu não sei se você já está sabendo, um convênio com a prefeitura e ela consegue já atender pela equipe multidisciplinar esse paciente pelo SUS. É uma organização que antes ela fazia filantropia somente, né? Eles eram agrupados e agora ela conseguiu esse credenciamento que ajuda muito, acho, o paciente a chegar lá. Porque aí a gente faz um encaminhamento, marca consulta com a assistente social primeiro e ela define o que ele precisa. Se vai no nefro e vai passando na nutricionista, na fisioterapeuta e tal. Mas, assim, é um lugar que a gente sabe que tem, né, Heloísa? Sim. Então, assim, é um bom começo e eu vejo os videozinhos, ela faz exercício lá, tal, ela vai estar lá amanhã na sua aula física. Legal. E assim, a gente tem praças na cidade aqui, não sei se você reparou, na cidade, nas praças, a gente tem máquinas de exercícios. Então, assim, sim, o paciente pode se orientar, né, igual você falou no YouTube, e usar essas máquinas. Pode passear na pracinha, pode dar volta no quarteirão, fazer exercício em casa e tal. É que, como que a gente faz para estimular? Você tem algum truque que você usa para convencer o paciente a se mexer? Porque a história aqui é a seguinte: no dia que eu faço hemodiálise, eu estou morrendo. E no outro dia eu estou descansando. Entendeu? Eu já peço para encher garrafinha PET com arroz para ficar pesadinha, fazer exercício se conseguir. Começa com ela vazia para adaptar e depois vai aumentando. Mas, assim, você tem algum truque de fisioterapeuta para ensinar para gente? Eu falo assim, o exercício físico, a fisioterapia é aquilo que vai te ajudar a sentir menos cansaço e vai te ajudar a não ficar morrendo. Então, é o que vai quebrar isso. Porque quando o paciente, ele... tem duas coisas, né? O paciente com doença renal crônica, ele é muito entendido. A grande maioria, eles são muito entendidos da doença.
são inteligentes, eles gostam de saber o porquê. Eles querem saber por que o fósforo está alterado e por que tomam o quelante ali na hora. Eles querem saber como que está a pressão, eles querem saber o porquê da fístula, eles ficam olhando se está limpando ou não. A grande maioria, eles são interessados no tratamento. Então, explicar para eles o benefício que traz a fisioterapia, eu gasto um tempo explicando. Então, na avaliação inicial, toda a equipe faz isso, que trabalha conosco lá em Brasília. A avaliação inicial é muito além do teste de força, da parte clínica, mas é entender e explicar para o paciente o porquê que ele está fazendo. Então, a melhora que aquilo ali vai trazer para ele. E a melhora tanto de falar em termos funcionais, mas explicar também a importância da fisioterapia em marcadores inflamatórios, na prevenção de doença. Quantas vezes chega paciente para a gente lá em hemodiálise, fala assim, olha, se eu soubesse que o exercício físico podia retardar a progressão da doença renal, eu faria muito antes. Se eu soubesse que eu ia caminhar melhor, que eu conseguiria me sentir melhor, com menos cansaço, eu teria feito antes. Então, assim, explicar o porquê que ele está fazendo e que é além da força e que vai gerar melhora no sistema cardiorrespiratório dele, que vai ajudar a prevenir doença cardiovascular, que é a principal causa de morte. É falar que vai internar menos. Olha, o senhor interna menos, porque a gente melhora seu perfil inflamatório. Seu acesso, ele precisa de movimento. A gente precisa falar sobre exercício físico no acesso vascular. É para aqueles pacientes que têm catéter, olha, o exercício também é importante, porque pode te ajudar a fazer uma fístula. Falar da importância e de forma traduzida para aquilo que é de pior para eles, né? Por exemplo, é extremamente ruim internar. Então, a fisioterapia ela vai te ajudar a internar menos. É extremamente ruim ter doença cardíaca. O exercício ele vai te ajudar a ter menos doença cardiovascular. Falar sobre doença óssea, olha, o exercício ele tem um papel importante para melhorar a densidade mineral óssea. Ele tem um papel importante no tratamento da anemia. Porque se a gente melhora o perfil inflamatório, como disse anteriormente, diminui os níveis de hepcidina, melhora a biodisponibilidade de ferro, a gente consegue tratar melhor a anemia com menos EMAX, com menos medicamentos em geral. Então, a gente pensa assim, hidróxido de ferro, né? O Noripurum ali. Então, a gente pensa para além do desfecho de funcionalidade, mas trazendo para a realidade da doença renal crônica, para que aquele paciente ele consiga entender que para ele é importante, é parte do tratamento. Não entra como algo coadjuvante, não, isso é parte do seu tratamento. Assim como o senhor tem que tomar seu remédio da pressão, o senhor tem que fazer exercício físico, o senhor tem que se movimentar mais. Assim como ele toma lá o remédio para glicemia, ele vai ter que tomar a dose do exercício físico. E o exercício ele não vai atuar numa via só, ele vai ajudar no controle da pressão, ele vai ajudar no controle da glicemia. Quantas vezes assim, o paciente às vezes chega e começa a ter um melhor controle da pressão arterial e tem que diminuir dose de medicação mesmo, diminuir remédio da pressão arterial, diminuir hipoglicemiante ali, porque o próprio exercício tem esse potencial. Né? E não é dicotomizar, mas é fazer com que ele use a menor quantidade de medicamento possível e que isso faça parte do tratamento dele como um todo, de uma forma não opcional, é parte integral do tratamento. Bom, está acabando o nosso tempo. Quero ver se vocês têm alguma consideração final para fazer, porque passou muito rápido, é muito assunto. Tenham movimento. Façam exercício. Façam exercício. Keep moving. Exatamente. Eu acho que a equipe multi, se todo mundo trabalhar, todo mundo falar a mesma coisa, o médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro, estimular o paciente, eu acho que realmente eles são muito informados, eles estão lá, eles conversam entre si, né, sobre eles, sobre a vida. Então, assim, é trabalho de formiguinha, eu acho que é um dia após o outro, e a gente tem a nossa vantagem de encontrar o paciente 3 vezes na semana. Então, esse paciente está sendo visto, e eu acho que é legal ficar reforçando a importância, né? Assim. Sim. Bom, então,
Essa foi mais uma resenha nefrovascular. Eu agradeço a presença da Thaís Branquinho aqui, fisioterapeuta lá de Brasília, Dr. Cauê Freitas e a doutora Heloísa Fujinaka, que são nefrologistas aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E a gente quer ressaltar que exercício é importante. Eu vou lembrar vocês que a gente vai fazer um próximo episódio falando sobre exercício físico e o acesso vascular, também com a Thaís Branquinho, que deu a honra para nós de estar aqui hoje. E é o seguinte, se você está gostando, compartilha aí, assina o canal e vamos embora para a próxima.